Capítulo 319 Hierarca Tianyun. Nili continuou conversando com Xiaoninger e ela ainda falou sobre os recentes desenvolvimentos de Eziun. Aparentemente, Eziun tinha uma linhagem compatível, de modo que ela acabou sendo escolhida para entrar nos campos de treinamento secretos da seita Nota Celestial. Seu cultivo atual era ainda mais forte do que o de Xiaoninger. Eziun e Xiaoninger ambas tinham talentos assustadores. Vindo a ser conhecidas como as estrelas gêmeas da geração mais jovem, e tinha recebido uma grande quantidade de atenção. Nili sentiu-se seguro, agora que ele sabia que Eziun e Ninger viviam muito bem. Pensando em toda a luta que teria pelo poder, Nili não queria que eles se envolvessem com ela. Através da tela, Xiaoninger viu uma figura obscura e familiar. No entanto, cada vez que ela olhava, sentia-se em paz. Mesmo se tivesse que se entregar para Nili, ela faria sem queixas. Gaudemus, isso é óbvio, está querendo aprender o Dao da Saraivada. Nili, você está se preparando para ir para o mundo exterior? Perguntou Xiaoninger. Isso mesmo. A visão da Nili flutuou para longe, mas ele sorriu quando continuou: agora, eu acabei de entrar no reino do destino celestial. Vou precisar ter pelo menos 2 destinos da alma para sair no mundo exterior. Caso contrário, não saberia nem como eu morri. Verdade. Xiaoninger assentiu enquanto ela concordava. Ela não estava preocupada com Nili, uma vez que ele sempre tinha seus próprios planos e ações. Possuía um tipo de poder que poderia aliviar o coração das pessoas. Nili continuou refinando os espíritos demoníacos. Felizmente, Gubei tinha adquirido uma quantidade suficiente de espíritos demoníacos, portanto, Nili poderia constantemente refiná-los. Ele estava refinando o segundo espírito demoníaco com linhagem de dragão nível Deus. Desde que ele começou a usar energia celestial para forçar a fusão dos espíritos demoníacos, no caso dos espíritos demoníacos com linhagem de dragão e taxa de crescimento nível Deus, ele usaria a energia celestial dentro de seu corpo para suprimi-lo. O segundo refinamento também foi um sucesso. No entanto, este não tinha o atributo do relâmpago do vento, mas era um puro de iluminação, divino pássaro do trovão escarlate. Gabriele, só quero ver o Totloff brigar com esse escarlate. Gaudemus, já que o Roger não está aqui para brigar, vou honrá-lo. Bate, isso é muito juvenil, essas coisas que este med coloca são surreais, deixa eu voltar pro meu latão aqui. Mas bah! Além disso, era um mutante, portanto, ainda era um muito bom jogo para Ninger. O falcão negro alado que ele tinha refinado anteriormente poderia ser dado a Xiaoshui. No entanto, Nili ainda precisava para refinar mais um para Eziun e pedir para Xiaoninger entregá-lo a ela. Depois de um breve momento, Xiaoninger saiu da tina de madeira e envolveu-se com um brocado antes de sair. N/QC. Brocado é tecido de seda com largos relevos bordados a ouro e barra ou prata. Nili levantou a cabeça, olhou para Xiaoninger, e ficou um pouco atordoado. Seu cabelo ainda estava todo molhado e gotas de água caíam por sua pele clara e levemente avermelhada. Sua figura voluptuosa poderia ser vagamente vista. Seu ombro requintado parecia frágil e suas pernas compridas e esbeltas fizeram Nili incapaz de mudar seu olhar. Eventualmente, depois de ver Xiaoninger, Nili desajeitadamente desviou o olhar.
O rosto de Xiaoninger também ficou ligeiramente vermelho enquanto tentava abrir a boca para dizer alguma coisa, mas depois de um longo tempo, ela timidamente empurrou-o de volta para baixo. Em seguida, ela colocou em suas roupas de treino branco e levemente suspirou. Olhando para Nili, ela não conseguia reunir coragem. Nili mudou o tópico para aliviar o desconforto. Ninger, eu já tenho um espírito demoníaco com linhagem de dragão e taxa de crescimento nível Deus para você. Você deve integrar-se com ele primeiro. Ok. Xiaoninger andou para o lado de Nili, embora seu rosto ainda estivesse fervendo. Depois de receber o espírito demoníaco de Nili, ela fechou os olhos e começou o processo de integração. Ela sentiu o espírito demoníaco com linhagem de dragão dentro da pedra de espírito demoníaco. Olhando para Xiaoninger com suas roupas de treino leves e brancas com um olhar puro e encantador. Como poderia Nili não saber o que Xiaoninger estava pensando? Mas agora não era o momento. Ainda não. Gabriele, safadinho, sério, ele ainda vai dar um catu nela antes de conseguir as Yun. Xiaoninger bateu os cílios em desconforto quando sentiu o olhar de Nili. Um breve momento depois, ela abriu os olhos para olhar para Nili com seus olhos claros e disse com uma voz tímida: Nili, se você continuar olhando para mim assim, eu não vou ser capaz de me acalmar o suficiente para me integrar com este espírito demoníaco. Nili deu de ombros quando ele sorriu. Eu estava atraído anteriormente. Eu não posso obter alguns olhares. Com as palavras de Nili, Xiaoninger estava tão envergonhada que ela quase escondeu o rosto em seus peitos. Mesmo sabendo que Nili estava apenas brincando com ela, ela não podia ajudar, fazendo beicinho. Nili era tão mau. Vendo a expressão de Xiaoninger, Nili não podia deixar de sorrir. Você pode continuar integrando-se com o espírito de demônio. Como Xiaoninger começou a integrar com o divino pássaro do trovão, Nili começou a refinar um espírito demoníaco para Ezium. A noite gradualmente foi escurecendo. Salão nuvens do céu da seita Penas Divinas. Um ancião com cabelo acinzentado estava lá tranquilamente sentado. Ele tinha uma figura magra, com uma grande aparência de sábio. Em torno dele girava 5 luzes coloridas quando ele emitiu uma energia suave como a aurora da manhã. Mestre venerável Tiling inclinou ligeiramente o seu corpo para o ancião. Esse ancião era o mestre do venerável Tiling e um dos 5 principais pilares da seita Penas Divinas, Hierarca Tianyun. O que era diferente sobre Hierarca Tianyun era que ele raramente participava das lutas internas da seita Penas Divinas, e sempre manteve uma posição neutra. Ele era apenas fiel ao mestre da seita e sempre apoiou quem obteve essa posição. Hierarca Tianyun não possuía quaisquer forças, ele só tinha 36 discípulos. Mesmo assim, ninguém se atrevia a subestimá-lo. Hierarca Tianyun abriu os olhos, olhou para venerável Tiling, e perguntou: discípulo, por que você veio me procurar? Venerável Tiling amargamente sorriu. Nada de importante. Recentemente, entre os novos alunos, havia vários com talentos bons. Um deles possui uma raiz espiritual celestial grau 8 e tem um talento tão extraordinário que, mesmo eu não poderia dizer qual a sua técnica de cultivo. Oh! Isso despertou o interesse do Hierarca Tianyun por um momento. Além disso, houve um incidente envolvendo-o durante a recente reunião dos discípulos das 3 principais seitas. Um segmento do evento contou com uma exposição de Dao, injetando seu Dao da intenção em uma das 4 artes.
Yang Yang da seita chama celeste, Ming Yu Shuang da seita nota celestial, e Long Tiamin da nossa seita penas divinas, todos exibirão suas habilidades. Esse aluno subiu também para exibir suas habilidades atrás deles e escreveu uma palavra. Essa palavra era realmente muito profunda. Todos os outros gênios da câmara lateral, incluindo Long Tiamin, não podiam compreender a profundidade dentro dessa palavra e pensaram que era apenas uma caligrafia comum. Apenas Yang Yang, Ming e Shuang puderam compreendê-lo e admitiu a derrota. Os pensamentos de Hierarca Tianyun foram ligeiramente movidos pelas notícias do venerável Tiling. Que palavra poderia este estudante ter escrito para fazer Yang Yang, Ming e Shuang admitir a derrota? Yang Yang, Ming e Shuang ambos possuíam força e talento que Hierarca Tianyun estava plenamente consciente. Os dois eram figuras bem conhecidas entre as gerações mais jovens da seita Chama Celeste e da seita Nota Celestial, especialmente Yang Yang. Ele era o maior talento que a seita Chama Celeste tinha visto nos últimos 100 anos. De qual família da seita Penas Divinas? Perguntou Hierarca Tianyun. Hierarca Tianyun não se envolvia nas questões internas da seita porque a disputa interna era muito grave. Tanto o Clango e a família Selo do Dragão queriam controlar a seita, causando uma grande comoção quando estavam nisso. Quanto à família Chamas Cinzentas, apesar de terem permanecido em silêncio, eles também tinham seus próprios planos. Hierarca Tianyun apenas conseguiu ver a seita Penas Divinas declinado, não havia nada que ele pudesse fazer, e seu coração foi se tornando cinzento. Independentemente de qual família lhe pertencia, ele seria capturado no centro da luta. O jovem vem do mundo minúsculo e não faz parte de nenhuma força, mesmo agora. Além disso, ele também anunciou que antes de se formar a partir do Instituto Alma Celeste, ele não vai se juntar a nenhuma das forças. No entanto, não tenho ideia de quanto tempo ele pode manter isso. Disse o venerável Tiling. Ele estava bem ciente do temperamento do Hierarca Tianyun, portanto, ele disse-lhe tudo sobre Nili. Como o Hierarca Tianyun tinha um cuidado especial com gênios que não tinham aderido a famílias. Do mundo minúsculo. O coração do Hierarca Tianyun balançou. No momento em que ele ouviu do mundo minúsculo, ele se lembrou de alguém. Depois de um breve momento de silêncio, ele falou novamente. Uma vez que ele está indisposto a participar de uma família, ele iria sofrer um pouco de pressão. Envie minhas saudações às 3 grandes famílias e diga-lhes que eu tenho meus olhos sobre esta criança a partir de agora. Diga-lhes para não o perturbar. Quanto à forma como esta criança irá progredir, eu vou ficar observando. Sim. Venerável Tiling disse respeitosamente. Embora Hierarca Tianyun não tivesse participado das disputas por muitos anos, ele ainda era um dos 5 principais pilares da seita Penas Divinas. Além disso, uma vez que ele se mantivesse em uma posição de ponto morto, as 3 famílias principais tinham que dar cara a ele. Afinal, nenhum deles estava disposto a provocar tal figura autoritária. Assim como o venerável Tiling estava prestes a fazer a sua despedida, a voz de Hierarca Tianyun soou. Além disso, me traga uma palavra dele. Vou dar uma olhada e ver o quão profundo sua palavra realmente é. Mesmo o Hierarca Tianyun estava interessado em Nili. Venerável Tiling estava um pouco espantado em seu coração. Afinal, Hierarca Tianyun era um especialista no reino marcial ancestral.
para ele estar tão curioso sobre a palavra de Nili a tal ponto de solicitar uma cópia. Sim, senhor mestre. Venerável Tiling respeitosamente disse antes de se curvar e sair. A noite passou rapidamente e a madrugada, gradualmente chegou. Nili e Xiaoninger saíram do seu quarto. Xiaoninger já tinha terminado a integração com seu espírito demoníaco e sentiu o novo poder dentro desse espírito demoníaco. A taxa de crescimento nível Deus nível em um espírito demoníaco com linhagem de dragão era, sem dúvidas, extremamente poderosa. Lu Piao também apareceu a partir de seu quarto. Quando viu Nili, ele correu com um rosto cheio de emoção como a voz cheia de emoção. Nili, Xiaoshui, ela. O que há de errado com Xiaoshui? Nili olhou para Lu Piao quando ele pediu. Ele notou que o rosto de Lu Piao estava machucado e, embora tivesse sido tratada com remédio, a contusão ainda não parecia muito curada. Xiaoshui me deixou tocar. Lu Piao parecia extremamente animado. Vendo o rosto de Lu Piao, o rosto de Xiaoninger ficou ligeiramente vermelho. Toque o que, se você tocou então você tocou. Nili amargamente sorriu. Havia realmente uma necessidade de ficar tão animado por um toque. Lu Piao parecia ter ficado um pouco tímido como um olhar abençoado apareceu em seu rosto. Ela finalmente me permitiu tocar suas mãos. Com as palavras de Lu Piao, os olhos de Nili ficaram arregalados, enquanto olhava para Lu Piao. Lu Piao correu tão excitado apenas para dizer-lhe que Xiaoshui tinha lhe permitiu tocar suas mãos. Nili bateu na cabeça de Lu Piao e o repreendeu, idiota, o que há para ficar animado nisso? É apenas uma mão. Xiaoninger não poderia ajudar cobrindo a boca e sorrir para as palavras de Nili. Nili passou um braço em volta do pescoço de Lu Piao e sussurrou em seus ouvidos. Sério? Os olhos de Lu Piao se arregalaram quando ele olhou para Nili. Não blefe comigo. Nili seriamente assentiu. Claro que eu não iria mentir para você. Lu Piao hesitou por um momento, sua expressão tornou-se séria. Ele tinha uma expressão como se ele estivesse a caminhando de sua morte, enquanto caminhava de volta para seu próprio quarto, onde Xiaoshui ainda estava descansando.